Olá, queridos alunos. Hoje iremos falar do tema morfologia da dentição. Bem, antes de começarmos, vamos trabalhar com as estruturas que envolvem os dentes. A primeira delas é a coroa. A coroa é a região superior do dente, geralmente a única parte visível do dente na cavidade oral. Seu formato vai determinar a função do dente. Exemplo, se temos os dentes incisivos, que são os dentes anteriores, né? Ele apresenta uma superfície em forma de cinzel, a coroa, né, do incisivo, a superfície vai apresentar uma forma de cinzel. Para quê? Qual que é a função? Função de corte, cortar os alimentos. Já os molares apresentam uma superfície mais plana, tá? Com a função para trituração dos alimentos. Já o esmalte é uma camada externa que envolve a coroa dentária, tá? Ele é um tecido mineralizado que se encontra, igual falei, externamente ao dente. Cuidado, o esmalte ele é presente apenas na coroa dentária, tá? Não existe esmalte envolvendo a raiz do dente. Ah, então, cuidado isso como questão de prova, tá? Esmalte ele apresenta apenas na superfície da coroa dentária. Ele é o tecido mais duro e mineralizado do corpo humano. Ele é translúcido, tá? Então ele deixa passar uma coloração. Ele apresenta 98% de sais inorgânicos e 2% a 4% de matéria orgânica e água. Então, dessa forma, ele se torna aí um tecido mais mineralizado aí do corpo, né? Exatamente por essa quantidade, por esse percentual de sais inorgânicos. Os elementos minerais presentes no esmalte, nós temos os cristais de apatita nas formas de hidroxiapatita, tá? E carbonato apatita. A espessura do esmalte dentário varia entre 2 a 3 milímetros, onde o máximo se atinge nas bordas incisais dos dentes anteriores e nos ápices das cúspides dos posteriores. Tá? É onde nós temos uma camada mais espessa nessas regiões de esmalte dentário. Nessa figura, observamos, tá, a camada de esmalte, lembrando, envolvendo apenas a coroa dentária. Não apresentamos camada de esmalte envolvendo raiz. Próxima estrutura é a raiz. A raiz já é a região do dente que está alojada no osso alveolar. Ela mantém o dente inserido no osso, constituindo mais ou menos 2/3 do tamanho de um dente. Tá? Como que a gente calcula isso? Nós pegamos o tamanho do dente em comprimento, dividimos em 3 partes iguais, de tamanhos iguais. Aí nós temos aí 3/3. A parte da raiz, ela corresponde a 2/3 do total do dente. Vamos para a próxima estrutura, que é o cemento. O cemento já é uma camada, né, que envolve a raiz do dente, ela é um tecido que vai recobrir as raízes, ancorando o dente ao osso alveolar, através do ligamento periodontal. Então, o cemento, ele faz parte do chamado periodonto de inserção ou sustentação, juntamente com o ligamento periodontal e osso alveolar. Essa parte iremos trabalhar mais a fundo nas aulas posteriores, em relação aos periodontos. Já o ligamento periodontal, ele é um tecido conjuntivo formado por fibras colágenas, situado entre o cemento e o osso alveolar. Ele vai unir o dente ao osso, possibilitando a distribuição e a absorção de forças durante o processo de mastigação. Ele vai amortecer as forças mastigatórias. Ligamento periodontal extremamente importante para essa região. Já a gengiva. Gengiva ela é formada por um tecido epitelial fibroso que vai revestir o osso alveolar, né, recobrindo todo o osso alveolar, tá, constituindo uma parte da chamada mucosa bucal. Já o sulco gengival, ele é um espaço em torno do dente. Ele tem formato de V, tá? Formato de V, limitado de um lado pela superfície dentária e do outro pelo epitélio que reveste a margem livre da gengiva. Então, aqui no desenho, nós podemos observar aqui, no finalzinho aqui da coroa dentária, tá? A região do sulco gengival, né? Esse espaço, na realidade, o sulco gengival é um espaço, né? Entre essa parte do esmalte dentário, né?
da superfície dentária, aqui na coroa, e essa parte livre da gengiva, tá? Esse sulco gengival, para vocês terem uma ideia, é uma região ali onde a gente consegue inserir o fio dental, tá? Na hora da passagem do fio dental. O osso alveolar já vai ser uma camada de tecido ósseo que reveste o alvéolo dentário, tá? Então, quando a gente observa, às vezes essas nomenclaturas ficam um pouquinho diferentes para o entendimento, mas o que a gente tem que pensar? O osso alveolar, ele está presente em maxila ou mandíbula. O osso alveolar, o osso que vai envolver o dente que está inserido naquela estrutura de maxila ou mandíbula, esse osso que está envolvendo ali esse dente, essa raiz do dente, é chamado de osso alveolar. Tá? Porque, gente, o alvéolo dentário, tá? Só essa nomenclatura que às vezes pode aparecer em prova. O que é o alvéolo dentário? É o espaço onde o dente está inserido lá no osso, tá? E todo aquele osso que envolve esse alvéolo, ele é chamado de osso alveolar. Claro, nada mais é do que um osso de maxila ou mandíbula onde está inserido o dente. Bem, em relação à polpa, ela é formada por um tecido conjuntivo frouxo, vascularizado e inervado, que vai se estender desde a câmara pulpar, tá, até o canal radicular, permitindo que os nervos e vasos sanguíneos comuniquem com as estruturas externas, tá? Lembrando que ela é bem ampla nos jovens e mais atrofiada em idosos, tá? É fundamental para a saúde, defesa, funcionamento dos dentes e produção de dentina secundária. Muito interessante essa produção de dentina, já foi questão de prova, tá? As células especializadas na polpa, né, são chamados odontoblastos, essas células presentes na polpa, elas são células especializadas responsáveis pela formação da dentina, tá? Então, associem muito bem a polpa com inervação, em relação à dor de dente, né, a dor dentária, um tecido vascularizado, então, quando você chega naquele tecido pulpar, né, dentro da câmara pulpar, que já é a parte onde eu tenho a câmara, onde eu tenho a polpa. Essas cadeiras realmente pegam. Essas aí eu já gravei vídeo que pegou. Onde que eu parei? Isso aí você corta lá no início, tá? Pior que eu não lembro se eu fechei polpa, né? Pode voltar, se você quiser, e aí depois eu vejo que você voltou e tudo. Tá, então você corta de osso alveolar, tá? Então, a polpa, ela é um tecido... A polpa, ela é formada pelo tecido conjuntivo frouxo, vascularizado e inervado, que vai se estender desde a câmara pulpar até o canal radicular, permitindo que nervos e vasos sanguíneos comuniquem com as estruturas externas. Ela é ampla nos jovens e mais atrofiada em idosos, tá? Ela é fundamental para a defesa, para a saúde, funcionamento dos dentes e produção de dentina secundária. Prestem bastante atenção nessa parte de dentina, porque a polpa, as células especializadas na polpa, que são os odontoblastos, eles são responsáveis por formar dentina. Isso já foi questão de prova, tá? Essa relação de polpa com formação de dentina. Agora chegamos na dentina, né? Na dentina já está localizada abaixo do esmalte dentário. Ela é um tecido um pouco menos mineralizado que o esmalte, tá? Ela apresenta uma mineralização ali, nós temos em substâncias minerais de 65% a 75%, tá? Mas ela é um tecido mineralizado, mas ela é menos do que o esmalte, tá? Ela vai recobrir a polpa dentária, ela é uma camada em torno de 2 a 5 milímetros, tá? Ela apresenta também 25% de substâncias orgânicas e 10% de água. Ela é organizada em túbulos e canalículos que atuam na condução dos estímulos nervosos, tá? Então, é bem interessante a gente observar que eu falei que o esmalte, ele tá envolvendo a parte de coroa e nós não temos esmalte na raiz. Agora, cuidado, porque dentina nós temos em coroa e raiz. Então, ela inicia-se, né? Nós temos aí ela na parte da coroa dentária, mas ela se prolonga até toda a região de raiz dentária, tá?
Já a câmara pulpar é uma cavidade que ocupa internamente o centro da coroa dental, onde se encontra o tecido pulpar, como eu falei, né, a polpa. Então, nós temos essa câmara pulpar, que é essa cavidade. Cuidado, a câmara, nós temos ela, a câmara pulpar, ela está presente na coroa do dente, tá? Agora, os canais radiculares, já é a região presente dentro das raízes, onde se encontra o tecido pulpar. Tá? Então, toda essa cavidade onde eu tenho uma polpa dentária, ela é dividida, essa cavidade, né, no interior do dente, em câmara pulpar e canais radiculares, tá? Toda essa área é a cavidade pulpar, tá? Então, a cavidade pulpar é onde se encontra todo o tecido de polpa, tá? E a cavidade pulpar, ela é formada dividida entre a câmara pulpar, presente na coroa, e os canais radiculares, presentes nas raízes dos dentes. O que são cornos pulpares, tá? Cornos pulpares são projeções no teto da câmara pulpar, tá? Aqui nessa figura, nós podemos observar essas projeções, tá? Esses prolongamentos aí no teto, né? Na parte superior ali da câmara pulpar. E o sulco gengival? O sulco gengival, ele é um formato em V, né? Aquele espaço em torno do dente, limitado entre a superfície dentária e do outro pelo epitélio que reveste a margem gengival, a margem livre da gengiva, tá? Bem, aqui nós temos um desenho, né, com uma divisão estrutural do elemento dentário, tá? Nós já falamos aqui sobre raiz, né, parte raiz, coroa, né? Nós temos aqui o cemento, né, envolvendo a raiz, a polpa, né, com aquele tecido que ele está presente dentro da cavidade pulpar, né? Nós temos a dentina, o esmalte, tá? E também observar o seguinte, no processo de odontogênese, é bem interessante, tá? Observação nessa daqui. No processo da odontogênese, o que é odontogênese? Gênese é formação, odonto vem de dente, ou seja, odontogênese é a formação do dente. Na formação do dente, primeira coisa que é formada, o primeiro elemento que é formado é a dentina, tá? E depois é que o esmalte é formado, tá? Então, a formação do dente inicia-se primeiro pela dentina, a dentina é formada primeiro do que o esmalte dentário. Em relação à anatomia do sistema de canais radiculares, o que são os canais radiculares? Esse sistema, né, de canais radiculares é a parte da cavidade pulpar que se estende por toda a porção radicular dos dentes. Vai se afunilar, né? Ele se afunila a partir de sua abertura ou embocadura, né? Orifício de entrada, e vai progressivamente até o final da raiz, né? Em direção ao orifício de saída, que a gente chama de forame apical. Tá? Então, aqui a gente pode observar o canal que a gente chama aqui o canal principal, né? Ele é mais espesso, mais robusto, tá? Lateralmente a ele ali, né? De forma colateral, né, bem paralelo ali a esse canal principal, nós temos o canal colateral. Ligando o canal principal ao colateral, a gente tem o chamado interconduto. Saindo do canal, né, um prolongamento que sai do canal principal e volta de novo para o canal principal, a gente chama de recorrente, né, o canal recorrente. Canal lateral, tá? Ele vai ser como se fosse um braço ali saindo do canal principal, canal lateral. E nós temos a parte final, indo para a parte final da raiz, nós temos o canal secundário, tá? Apresentado aqui na figura, e o canal acessório, tá? Canal secundário e o canal acessório, tá? Então, aqui nós temos outras terminações também do sistema de canal radicular, lá no ápice da raiz, lá no finalzinho, lá perto do forame apical, tá? Ele pode finalizar esses canais em forma delta, tá? Em forma de delta, como apresenta nesse desenho, ou canais reticulares, também aqui, como está nesse desenho apresentado. Bem, a coroa dentária, a gente pode dividir ela, né, determinar faces para a coroa dentária, tá?
Todos os dentes, eles vão apresentar as seguintes faces. A face vestibular. Vestibular é toda a face orientada ou voltada para o vestíbulo da boca. O que é vestíbulo? Entrada, tá? Então, essa face voltada para o vestíbulo da boca é chamada de face vestibular. Tá? Face lingual é a face do dente que se orienta, né, virado, né, direcionado, orientado para a língua. Então, aonde eu tenho face lingual em coroa dentária? Nos dentes inferiores, né, porque é voltado para a língua. Face palatina ou palatal é a face do dente voltada para o palato. Aonde eu tenho palato? Palato é o famoso céu da boca, né? Mas nas provas vocês vão encontrar com o nome de palato, tá? Palato, então, é região de maxila, né? Então, a face palatina é uma face voltada para o palato. Face mesial. Cuidado com essas faces, essas duas faces, é chamada mesial e distal do dente. Face mesial é uma face do dente voltada para a linha mediana. Lembra da linha mediana, né? Falado em outras aulas. Linha mediana é uma linha imaginária, né? Que vai passar exatamente no meio da maxila e mandíbula, entre os incisivos centrais, né? Superiores e inferiores. A face mesial, ela é aquela que está mais próxima, mais voltada para a linha média. E a face distal, ela está mais distante, né? Ela está por lado oposto a essa face mesial, ela está mais distante, mais afastada da linha média, ou linha mediana. O que é a face oclusal? A face oclusal é uma face triturante dos dentes posteriores, tá? Então, onde eu tenho face oclusal? Em premolares e molares, tá? Que é onde eu tenho essa face de trituração dos dentes posteriores. E face incisal, né? Temos a região incisal. Incisal é a face, aquela face triturante dos dentes incisivos, tá? São os dentes aí anteriores. Então, nós temos incisivos, centrais superiores, centrais e laterais superiores e inferiores. Então, essa face triturante dos dentes incisivos, tá? E cuidado que a área de contato, uma observação aqui, a área de contato é a área da mesial ou distal de um dente que toca o seu adjacente no arco dentário. O que é dente adjacente? É o dente que está do lado, né? Então, um dente ao lado do outro, nós temos uma área, né, de contato ali, tá? Da mesial com a distal de um dente, né? Aquele dente que está um do ladinho do outro, essa é chamado de área de contato de um dente. Então, aqui a gente pode observar isso que eu acabei de falar, a linha mediana, aquela linha imaginária, né, dividindo a arcada, os grupos de dente em grupo direito e esquerdo, tá, superior e inferior. Nós temos aí a face vestibular, aqui representada, lembrando, todos os dentes têm essa face virada para a parte externa da boca, tá? Aqui nós temos na maxila, então na parte interna nós temos voltado para o palato, a face palatina, diferente quando eu tenho mandíbula, né? Na mandíbula, essa face, ela é chamada, voltado para a língua, é chamado de face lingual, tá? Temos também a mesial e distal. Então, mesial, olha aqui, ó, determinado com essa área amarelada, né, mais amarelinha aqui, essa face do dente voltada mais próximo da linha mediana é chamada de face mesial, tá? E a face aqui em rosa, né, essa face mais distante da linha mediana é chamada de face distal. Todos os dentes vão apresentar essas duas faces. Então, olha aqui, ó, vamos supor que o próximo dente, aqui, ó, esse aqui seria uma face, tá? Mesial, porque está mais próximo à linha média, e essa é face distal, e assim vai, tá? Temos essas faces também na parte de mandíbula. Ah, e voltando aqui, não esquecendo da face oclusal, né? Face oclusal, que é essa área mais avermelhada aqui, nos dentes posteriores, é a face de trituração, onde vai ter aquela trituração, maceração dos alimentos, né? Aquela parte mais que encontramos nos dentes posteriores, né, vão ser encontrados os dentes posteriores, premolares e molares. Bem, agora começamos com uma parte da aula falando sobre as estruturas anatômicas dos dentes, tá? Os dentes, pessoal, ela é dividida, né, separada em vários nomes, com várias estruturas, né? Então, temos aí a primeira delas, né, aqui nesse desenho, nós temos a cúspide, tá? A cúspide é uma elevação, tá, gente? Nós temos aqui no número 1 representado uma cúspide.
Número 2, nós temos a aresta longitudinal da cúspide, tá? Número 2, a aresta longitudinal da cúspide. 3, como aresta transversal da cúspide, tá? 4, sulco vestibular. O sulco vestibular, pelo próprio nome nessa nomenclatura, é um sulco, né? O que é sulco? É uma reentrância, né? Esse sulco, ele está virado para a parte vestibular do dente, né? Ele já está virado para a parte vestibular, por isso chamado sulco vestibular. Nós temos também o sulco lingual, obviamente, virado para a parte lingual do dente, né? Mas cuidado, sulco lingual, eu tenho ele tanto, né, superior, eu vou ter ele inferior, mesmo ele apresentando esse nome lingual, né, mas entenda-se lingual ou palatina, tá? Sulco principal, né, ele é mais extenso, aqui ó, no centro aqui da coroa, né, na parte oclusal. Nós temos a crista marginal. Marginal, pensa assim, lateral, tá? Ela tá mais próxima ali na mesial ou distal, né? Chamada crista marginal. Nós temos o sulco, em número 8, sulco secundário, tá? Sulco secundário, ele vai sair do sulco principal. Então, tem o sulco principal. Saindo do sulco principal, nós temos o sulco secundário. 9, nós temos a vertente triturante ou oclusal da cúspide, né? Então, vertente é um lado ali, né? Triturante ou oclusal da cúspide. É o número 9 aqui, que nós temos esses riscos aqui, tá? Apresentado na figura. 10, nós temos a vertente lisa da cúspide, né? Vertente lisa, ela já está virado já para essas faces dos dentes, né? Por exemplo, aqui na face vestibular. Ponte de esmalte, com o número 11. 12, o tubérculo, tá? Essa proeminência aqui, olha, chamado de tubérculo. 13, nós temos o cíngulo, aí aqui a gente já observa nesse dente, nesse incisivo, né? Aqui, ó, o cíngulo. Número 14, a fossa, chama fossa. E o número 15, as cristas marginais, tá? Cuidado para não confundir com sulco, tá? Então, esse aqui são as cristas marginais, número 15. Bem, igual eu falei, cúspides, né? Nós temos elas como unidades funcionais dos dentes, tá? Elas vão receber o nome das faces, as quais apresentam proximidade, tá? Então, ela tem uma cúspide, por exemplo, palatina, né? Uma cúspide, então, depende da face que ela tem mais proximidade, tá? Ela vai receber esses nomes, tá? Cúspide mesial, né? Cúspide distal e assim vai. Configuram-se por vertentes, arestas, sulcos e ápice, tá? Então, as cúspides, elas apresentam esses elementos ali, configurando ela, delimitando aquele formato da cúspide. Cúspide é formada por vertentes, são formadas por arestas, sulcos, né? E ápice também, que é a parte mais superior da cúspide, tá? Nós temos aí, bem interessante a gente saber que isso é questão de prova, tá? Relacionando o dente com o número de cúspides que cada dente tem. Então, vamos começar aí com o primeiro molar superior. O primeiro molar superior, ele apresenta 4 cúspides, tá? Assim como o segundo molar superior. Então, primeiro e segundo molar superior, nós temos 4 cúspides, tá? Primeiro molar inferior e o segundo molar inferior, aí já vai variar um pouquinho. O primeiro molar inferior tem 5 e o segundo molar tem 4. Então, como que a gente vai fazer para guardar aqui o número de cúspides? Só pensar, os molares, todos os molares, superiores e inferiores, né? Vamos pegar superior e inferior, basicamente quase todos 4 cúspides, tá? Com exceção do primeiro molar inferior. O primeiro molar inferior tem 5, tá? Então, só ele que tem 5. O restante dos molares, primeiro e segundo molar, vai ter 4 cúspides. Primeiro pré-molar superior e segundo pré-molar superior apresentam 2 cúspides. O primeiro pré-molar inferior e o segundo pré-molar inferior também com 2 cúspides. Então, como que a gente vai fazer ali para decorar essa parte, tá? Todos os pré-molares apresentam 2 cúspides,
tá? Então, primeiro, segundo premolar, tanto superior quanto inferior, 2 cúspides. E uma observação bem interessante, que o canino, ele apresenta uma única cúspide e ela é bem proeminente, tá? Quando eu falo proeminente, destacado. Bem, cada cúspide, ela apresenta vertentes internas ou triturantes e vertentes externas ou lisas, tá? E essas vertentes vão receber o nome em relação à proximidade ali daquela face do dente que ela está. Bem, lembrando que a cúspide, imagina a cúspide sendo um morro, uma montanha, tá? Um morro, e cada face dessa cúspide, a gente tem ao lado dela, imagina ela chamada de vertente, né? São as vertentes. E essas vertentes, elas vão receber o nome de acordo com a proximidade daquela face do dente que ele está. Aqui nós temos um desenho de um premolar, com a vertente virado para distal, né? Chamada vertente externa, né? Ou lisa distal. Vertente virado para mesial, né? E assim vai. Nós temos aqui a vertente externa ou lisa, tá? Ela sempre voltada para a parte mais externa do dente, tá? E a vertente interna ou triturante, ela é voltada para a parte interna da coroa do dente, tá? Onde eu tenho uma função mastigatória ali maior, tá? Em relação às arestas são ângulos, né, que separam as vertentes na cúspide, tá? Nós temos aqui, na representação desse dente, né, nessa oclusal desse molar, nós temos as arestas longitudinais, que separam as vertentes vestibulares ou linguais, né, das vertentes oclusais, tá? E as arestas transversais, que elas já vão separar as vertentes mesiais e distais em uma mesma cúspide, assim como está representado aqui no desenho. Os sulcos, o que são sulcos? Sulcos, diferentemente das arestas, né, elas já são o quê? Já não são ângulos preeminentes, elas já vão ser o quê? Depressões, tá? Os sulcos serão depressões. Nós temos aqui nesse molar o sulco principal, né, que é uma depressão linear na superfície dos dentes, que vai dividir exatamente as cúspides, né? Nós vamos ter a separação das cúspides, né? Até mesmo em numeração, né? 4 cúspides, 5 cúspides. Aí nós temos essa divisão aí através dos sulcos, né? Que são essas depressões. Nós temos um sulco principal, né? Que ele é mais extenso aí. Ele é linear, vai dividir as cúspides. E nós temos aí os sulcos secundários partindo desse sulco principal. Linha ou colo anatômico vai ser uma linha, como representado nesse desenho, uma linha contínua e sinuosa, né, que divide o dente. Quando eu falo em sinuosa, é que ela apresenta uma curvatura, né, ela acompanha a curvatura ali da coroa, por isso que fala sinuosa, e ela é contínua, porque ela não paralisa em nenhum ponto, ela vai ser contínua. Essa é a linha do colo anatômico. Nós temos as bordas. O que são as bordas? São segmentos ou pedaços, né, de retas que delimitam a transição das faces dentais, levando o nome da face que delimita, tá? Então, aqui nós temos as chamadas bordas, tá? Nesse desenho. Temos a borda incisal. O que é a borda incisal? Obviamente, a gente, né, observa essas bordas incisais nos incisivos, né? Que ele já é o encontro da face vestibular, que é aquela face externa, com a face lingual ou palatina. E nós temos essa borda, chamada borda incisal, como indicado por essa seta. O que são os mamelos, né? Os mamelos, também chamados aí de mamelões, às vezes vocês podem encontrar em prova o nome mamelos ou mamelões, né? São essas elevações presentes nessa borda incisal, como eu acabei de falar, nos dentes anteriores, principalmente nos incisivos recém-irrompidos, né? Que é o recém-irrompido? É que ele acabou de erupcionar ali na cavidade oral, né? Ele rompeu aquela gengiva, né? Tecido gengival. Não são encontrados nos dentes posteriores, então cuidado. Mamelos ou mamelões eu só encontro em dentes anteriores, e é ali na região de borda, né? Aquela elevação presente em borda incisal, tá? E quem que são os sulcos, né, de desenvolvimento? Já são as depressões
paralelas ao longo eixo do dente, localizadas nas faces vestibulares de dentes anteriores, tá? Esses sulcos de desenvolvimento. E os lóbulos de desenvolvimento já vão ser segmentos, são 3 segmentos das faces vestibulares também, delimitados pelos sulcos de desenvolvimento. Formam os mamelos ou os mamelões, né? Que a gente acabou de falar na região incisal, tá? Então, a gente tem aqui nesse desenho a borda incisal. A borda incisal, né? Nós podemos observar nesse desenho os sulcos, né, de desenvolvimento, que vai acabar dividindo essa face em lóbulos, né? Lóbulos que nós chamamos de lóbulos de desenvolvimento, né? Formando esses mamelões ou mamelos na região incisal, tá? Então, observado na figura. Fóssula. Fóssula é uma depressão rasa e de formato piramidal na superfície oclusal dos dentes, como apresentado na figura, a fóssula. Normalmente localizado mais voltado para mesial ou distal, tá? É importante para a função mastigatória, tá? Facilitando aquele ato de trituração dos alimentos. O que é uma fossa central? Obviamente, né, como o próprio nome diz, é uma depressão, é uma fossa. E se ela é central, ela está na porção central da superfície oclusal de um molar, como aqui representado. E o que são as fossetas? Fossetas são depressões, tá? Localizadas na face vestibular ou face lingual, nas faces vestibulares e linguais, né, dos molares, tá? Então, as fossetas nós vamos encontrar também em molares, tá? Cuidado, não confundir sulco com fóssula, tá? Embora ambos estejam na oclusal do dente, tá? Então, não confundir sulco com fóssula. O sulco é o tracejado interno maior, já as cicatrículas e fissuras são as menores. E as fóssulas são os pontos principais de depressão onde essas linhas se encontram. O que é o cíngulo? Cíngulo, ele é localizado na região cervical. O que é a região cervical? Região próxima à gengiva, né? Da face lingual dos dentes anteriores, particularmente incisivos e caninos, tá? Não existe cíngulo em região posterior, cuidado com essa parte, tá? Então, cíngulo vai ser essa elevação de esmalte dentário, né? Lembrando que a camada que vai envolver a coroa do dente é o esmalte, e essa elevação do esmalte na região lingual, né, na face interna aí, os dentes anteriores, ela é chamada, e principalmente essa elevação vai ser na região cervical, tá? Que é essa região próxima à gengiva, chamado de cíngulo. O que são as cristas? São elevações lineares, tá? Então, cristas aqui representado nas setas, daqui dos incisivos, aqui de molares. Cristas são elevações lineares. Quando eu falo em crista marginal, já é uma saliência, né? Essa elevação encontrada nas regiões proximais da face oclusal dos dentes posteriores, né? Quais são as faces proximais? Mesial ou distal, tá? E face lingual também e palatina dos dentes anteriores, essa crista marginal. Como aqui representado no desenho. Fossa lingual é uma depressão delimitada pela borda incisal, tá? Cristas marginais e cíngulo. Então, aqui a gente tem uma representação aqui do cíngulo, né? Borda incisal e as cristas marginais, como eu acabei de falar. Todas essas estruturas vai delimitar uma área com uma depressão maior, né? Chamada de fossa lingual. Quem que é o forame cego? O forame cego também é uma depressão pontiforme, tá? Em forma de ponta, ela é bem pontual, bem pequenininha, tá? Formada pela falta de coalescência do esmalte, né? Então, o esmalte ali, ele não tem aquela integridade, né? Ele tem essa coalescência na região de cíngulo e fossa lingual. Então, ele tá mais para a região região cervical. Não está sempre presente, então cuidado, não é todo dente que eu tenho forame cego. Quem que é o tubérculo de Carabelli, né? Então, esse nome vocês podem encontrar em prova. Tubérculo de Carabelli, cúspide de Carabelli, ou tubérculo anômalo de Carabelli, tá? Então, percebeu esses nomes na prova, o que seria isso? Uma pequena cúspide adicional que pode estar presente na face palatina, né? Voltada para o palato, de um primeiro molar superior. Vai variar em forma e tamanho, tá? Podendo ser uma quinta cúspide bem formada.
tá? Um tubérculo de tamanho razoável. Não está presente em todos os dentes posteriores. Bem interessante isso, tá? Porque, apesar de muitos pacientes apresentarem esse tubérculo de Carabelli, ele não está presente em todos os dentes posteriores, tá? Forma geral das faces livres e proximais da coroa, tá? Nós temos, bem interessante a gente memorizar esse quadrinho, tá? Com as faces livres aí, os incisivos, caninos, premolares e molares, né? As faces livres, ele tem essa forma trapezoidal, e as faces proximais, tá? Tem a forma triangular, pegando incisivo e canino, trapezoidal, pegando premolares superiores e molares superiores, essas faces proximais, né? Lembrando, face proximal é distal e mesial. E uma face, né, um formato ali, uma forma losangular, pegando premolares inferiores e os molares inferiores aqui, como apresentado no desenho. Pegando algumas características de alguns grupos de dentes, nós podemos observar nos incisivos, que são os dentes anteriores. Ele é localizado mais anteriormente na cavidade oral, função de preensão, incisão, cortar os alimentos. É bem interessante qual que é a atividade, né, qual que é a função daquela coroa, daquele formato, né, do dente. O formato, lembrando dos incisivos, é uma forma de espátula, né, forma espatulada, com as bordas incisais tem essa formato mais cortante, né? Justamente pela sua função de cortar os alimentos. Tá? Fornecem suporte aos lábios e são essenciais na fonação. Fonemas, né, palatais, como a letra T, D. Quando a gente faz essa fonação dessas letras, a gente precisa tocar a língua exatamente na face palatina desses dentes dos incisivos, para a gente formar o som. Quais são as características gerais? Já acabei de falar no slide anterior, aspecto trapezoidal, né, da face livre, né, face palatina e lingual, lembrar da presença de cíngulo ou tubérculo, tá? Proeminência do esmalte lá naquele terço cervical. As faces proximais apresentam um aspecto triangular, como eu falei no desenho anterior. A margem incisal, né, dos recém-rompidos, lembra que eu falei dos mamelos ou os mamelões, né, eles apresentam um aspecto serrilhado, chamado de flor de lis, vocês podem ouvir esse nome também em prova, esse aspecto serrilhado, como projeções de mamelões, tá, lembra dos mamelos que eu falei, que tendem a desaparecer com os desgastes naturais da mastigação. Então, os mamelos nós encontramos mais em pacientes mais jovens, tá? Caninos, eles já formam o segundo grupo de dentes anteriores, são dentes mais longos da cavidade oral. São bem robustos, ponta pontiaguda cortante, semelhante a uma lança. Qual que é a função? Aí já é laceração, rasgar o alimento, transformando em partículas menores, mais compactadas. Muito importante na oclusão, ele é guia de movimento mastigatório, tá? Pilar de arco, importante na estética, obviamente, e também na fonação, na fonética. São os dentes mais estáveis da cavidade oral, e apresentando cristas marginais bem proeminente e cíngulo também. Já os premolares e molares, para a gente fechar as características dos dentes. Premolares é o primeiro grupo dos posteriores permanentes, são dentes de transição entre os anteriores e os dentes posteriores. Qual que é a função de premolar? Trituração de alimentos, tá? Ele vai iniciar esse processo. Quem finaliza? Os molares. Que aí em seguida a gente fala aí dos molares, que são os dentes mais posteriores do arco dental. Função de triturar, de macerar os alimentos, né, que foi iniciado pelos premolares, né, juntamente com a saliva, né, e esses alimentos macerados, ele vai formar o bolo alimentar. Bem, em relação à função dos dentes, os dentes vão desempenhar, né, diversas funções aí no processo da mastigação, contribuindo para a digestão e para a saúde bucal de forma geral, né? A mastigação envolve diferentes tipos de ações, dependendo do dente, de sua forma específica. Incisivos vai cortar os alimentos, né? O corte inicial aí dos alimentos. Eles são desenvolvidos para essa função por causa do seu formato de coroa, tá? Já são retos, são afiados, são ideais para esse corte de alimento.
Trituração. Quem faz a trituração dos alimentos, essa maceração, essa trituração, são premolares e molares, tá? Que vão esmagar, que vão moer os alimentos em pedaços menores. Obviamente, facilitando a formação do bolo alimentar, facilitando a ação de enzimas digestivas, né? E da ação da saliva formando aquele bolo alimentar. E na realidade, né, a gente tem ali o início do processo de digestão no nosso corpo, né? A apreensão dos alimentos, né? Essa função está relacionada com o ato de segurar, de aprender, de pegar o alimento. Os dentes que vão desempenhar essa função são os incisivos, os dentes anteriores. E quem dilacera os alimentos, como eu falei ali quando a gente estava falando de caninos, né? São exatamente ali os caninos. Eles referem essa capacidade que os dentes têm de rasgarem alimentos em pedaços, os alimentos em pedaços maiores, né? Essa função é principalmente atribuída aos caninos. Esses caninos, eles têm formato mais pontiagudo, mais robusto, né? E permitindo essa perfuração e rasgo de alimentos mais resistentes, como carnes, né? As carnes, elas são rasgadas principalmente pelos dentes caninos. Os dentes também apresentam funções de fonação e estética, fornecendo suporte facial também, principalmente bochecha, lábio superior, lábio inferior. Costuma-se considerar dentro das funções dos dentes 4 aspectos, então, bem característicos, já foi cobrança de prova: preensão, incisão, dilaceração e trituração, como eu acabei de falar. Em relação a raízes dos dentes, número de raízes dos dentes é extremamente importante, isso cai em prova, isso ajuda o candidato nas questões que envolvem radiologia também odontológica, saber quais são o número de raízes de cada dente. Nos dentes superiores, todos os incisivos, tá? Superiores, vai apresentar uma raiz. Então, 11, 21, 12, 22. Incisivos centrais e laterais. Uma raiz só, assim como os caninos superiores. Quando a gente vai um pouquinho mais para trás, a gente já entra nos primeiros premolares superiores, que é o 14 e 24. Ele vai ter 2 raízes, uma vestibular e uma palatina. Quando eu entro em segundo premolar, uma só, que é o 15 e o 25. Quando entramos nos primeiros molares, os primeiros molares são 3 raízes. Lembrar que primeiros e segundos molares são 3 raízes, tá? Sendo 2 vestibulares e uma palatina, tanto no primeiro quanto no segundo molar. Lembrar que as raízes vestibulares, a que está mais viradinha, né? Mais indo para o lado mesial, é chamada de mésio vestibular. E a raiz, né, virada mais, né, para o lado distal do dente é chamada raiz disto vestibular, tá? Então, primeiros e segundos molares têm 3 raízes, tá? Ah, mas cadê não temos aqui a apresentação dos sisos, né, que é 18 e 28. Por quê? Gente, o siso, né, são os terceiros molares, nunca vai te cobrar em prova quantos, né, raízes tem o siso, porque isso é muito variável. Tem siso que tem uma raiz unida, vai ter 1, 2, 3, e assim vai. Então, isso é muito variável. Então, questão de prova, eles vão te cobrar mais em relação a incisivo, canino, pré e primeiro e segundo molar. Quando entro na mandíbula, né, os dentes inferiores, incisivos, centrais e laterais, uma raiz. Caninos, uma raiz. Primeiro premolar, uma raiz. Segundo premolar, uma raiz. Então, vocês observaram que na mandíbula, até segundo premolar é tudo uma raiz só. Quando eu pego primeiros e segundos molares, são 2 raízes. Muito simples a parte inferior, tá? Então, uma raiz para todos os dentes, até segundo premolar. Primeiro e segundo molar, que pega 36, 46, 37, 47, 2 raízes apenas, sendo uma mesial e uma distal. A raiz, ela é dividida em terços, né? Lembrar aqui que é o terço, né? A gente pega a raiz e divide ela em 3 pedaços iguais, tá? O terço cervical é aquele mais próximo ali da coroa, né? O terço mais próximo da junção coroa com a raiz. Está associado à gengiva, margem cervical do dente. Tá? O terço médio ou mediano, ele está localizado entre o terço cervical e o terço apical, tá? Já é o meio da raiz, é a parte intermediária da raiz.
E o terço apical, que já é o final da nossa raiz dentária. É onde eu tenho o forame, a desembocadura ali dos canais, o fim do canal ali, do orifício, tá? Que a gente trabalhou em sistema de canal radicular, que permite a passagem dos vasos sanguíneos e nervos, que vai nutrir e inervar o dente. E assim finalizamos mais uma aula do nosso curso. Bons estudos!